Beleza, estudante? Você sabe a importância do triângulo equilátero dentro da trigonometria? Se você não sabe, fica aí que depois da vinheta eu vou te mostrar. Mais uma vez, estudante, seja bem-vindo aí ao canal Matemática com Flavião. Você já me conhece, o professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje, o que a gente vai falar? A gente vai dar sequência na nossa playlist aí de trigonometria e vamos começar a falar do triângulo equilátero. Qual a importância dele dentro da trigonometria? O que o triângulo equilátero ajuda a gente no seno, no cosseno, na tangente? Então, esse é o tema da aula de hoje. E você vai perceber que dentro do triângulo equilátero lá, conforme a aula for desenrolando, vão aparecer algumas dicas interessantes que vão ajudar você aí, ó, a resolver exercícios com um tempo bem menor. Porque a gente percebe que às vezes o problema da resolução de provas, de exercícios, não é nem a questão do conteúdo, é a questão do tempo. Você usa uma estratégia demorada, sendo que tem uma estratégia mais curta que pode te ajudar. Certinho? Antes de começar, o que eu peço para você? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Estou postando vídeo todo dia, então todo dia você tem um pouquinho de informação aí. E se você não assistiu os outros vídeos, assista para ir construindo o seu conhecimento, beleza? Então vamos lá para a aula. Nosso objeto de estudo aqui, ó. Aula 7, trigonometria. Então vamos falar do triângulo equilátero. E o que é um triângulo equilátero? É esse triângulo aqui, ó. É um triângulo que tem os três lados iguais. Então, esse equi aqui do nome, ó, vem de igual, de equivalente. Então, equivalente, os dois lados iguais, balanceados. Iguais, látero, vem de lado, então triângulo equilátero, três lados iguais, certo? Então tá aqui, ó. Se o triângulo tem três lados iguais, ele também tem três ângulos iguais. Então por isso que eu pintei os três ângulos aqui, ó, da mesma cor, certo? Então, ó, ele tem três lados iguais, ó, todos valem L, e esse L pode ser qualquer número, 5, 10, 20, não importa. Então a gente vai tratar de uma maneira genérica, pensando que pode ser qualquer número. Beleza? Positivo, lógico, né? Porque é o lado de uma figura. E esses três ângulos, quanto valem esses três ângulos? Bom, se os três ângulos são iguais e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, então, ó, se eu somar esses três pedacinhos aqui, esses três ângulos, tem que dar 180 graus. Se os três são iguais, você vai pegar 180, vai dividir por 3, e aí você vai chegar à conclusão que os três ângulos medem 60 graus, certo? Por que eu só coloquei dois valores aqui de 60 graus? Aqui em cima também mede 60. Porque o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar a altura desse triângulo equilátero. O que é a altura de um triângulo? É uma linha que sai de um dos vértices, certo? E forma 90 graus com o lado oposto. Então, ó, essa linha tracejada aqui é a altura do triângulo equilátero. Então, como eu tracei a altura de um triângulo equilátero, esse ângulo que está aqui, ó, que é 60 graus, ele ficou dividido em dois ângulos de 30, certo? E se você observar, a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó. A gente tem um triângulo retângulo com um ângulo reto, um ângulo de 60 e um ângulo de 30. Esse L aqui é toda a base desse triângulo equilátero. Mas como eu tracei essa altura dividiu a base em duas partes iguais. Então agora eu tenho L sobre 2 de cada lado, certinho? E aí o que eu fiz aqui na figura seguinte? Ó? Eu peguei só a metade desse triângulo, só a metade. Então peguei, deitei aqui, ó. Você percebe que tem um H aqui, ó, que é a altura. Tem um ângulo de 30 e um ângulo de 60, ó, ângulo de 30 e ângulo de 60. Essa hipotenusa aqui, ó, o L está de frente para o ângulo reto, ó. Então, ó, o meu L está de frente para o ângulo reto, certo? E o meu L sobre 2 está de frente para o ângulo de 30 graus, ó. O L sobre 2 está de frente para o ângulo de 30 graus. E o H de frente para o ângulo de 60. Então, ó, tá batendo certinho. Eu só peguei o triângulo e rotacionei ele para ficar melhor aqui no slide. Beleza, só que aí surgiu um problema. Eu não sei nada do ângulo de 30 graus, eu não sei nada do ângulo de 60 graus, eu não sei o valor do lado do triângulo equilátero e eu também não sei a altura. Mas quando eu olho essa figura aqui, ó, o que está acontecendo? Eu tenho duas variáveis.
o L e o H. Eu posso pegar o H e escrever em função do L. E como é que eu vou fazer isso? Ó? Aplicando o teorema de Pitágoras. Porque se eu olhar esse triângulo, o L é a minha hipotenusa, o H é um cateto e o L sobre 2 é outro cateto. Então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. E aí eu vou descobrir a altura do triângulo. Quanto vale esse H em função do L? Certo? Se eu souber o L, será que eu consigo descobrir o H? Essa é a pergunta. Então vamos lá. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, ó, o quadrado da hipotenusa, ó, a hipotenusa é o L, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, H ao quadrado e L sobre 2 ao quadrado. E aqui uma observação, eu tenho que colocar esse L sobre 2 entre parênteses, porque eu vou elevar o L e vou elevar o 2 ao quadrado, certo? Então, tenho que colocar entre parênteses. Fazendo essa conta, então, ó, o L ao quadrado eu repeti, o H ao quadrado eu repeti, o L ao quadrado fica L quadrado, e 2 ao quadrado virou 4, certo? Então, eu fiquei com isso aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o H, porque eu quero descobrir o H. E aí vai ficar assim, ó. Esse L ao quadrado sobre 4, que estava positivo no segundo membro, ele vai negativo para o primeiro membro, certo? E aí eu resolvo isso. Resolvendo isso, eu chego nessa expressão. E aqui já começa a dar um nó. Deixa eu pegar minha luzinha aqui para te explicar melhor, certo? Eu vou escrever na tela, vai ficar melhor para você entender. Deixa eu ver se está ligado aqui. Aparentemente tá. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Consigo. Beleza. Deixa eu só pegar a borracha para apagar isso aqui. E vamos lá. Por que que essa conta aqui, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, deu 3L ao quadrado sobre 4? Porque ó, aqui na frente é como se tivesse o número 1. E aqui na frente desse L, ó, também é como se tivesse o número 1, certo? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Peguei esse 4 e fiz aqui, ó. Regrinha da fração, ó. 4 vezes 1 dá 4. Menos 1 dá 3. E aí, esse 4 eu repeti aqui, ó. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. 1 menos 1 quarto. Aí vai ficar o denominador, você repete. E aí, você vai fazer 4 vezes 1 dá 4. Menos 1 que está lá do outro lado, ó. Aí vai ficar 3 sobre 4. Então, foi isso que eu fiz para chegar nesse L ao quadrado sobre 4 aí, ó. 3L ao quadrado sobre 4. Certo? Pronto. Agora, ó, vamos continuar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Opa, peraí que deu uma bugada aqui. Estávamos aqui, certo? Aí o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que tirar a raiz quadrada, ó, porque eu quero saber o valor do h. Então, o que que eu vou fazer? Tirei a raiz quadrada do h ao quadrado, virou h, e agora eu tenho que tirar a raiz quadrada de tudo isso aqui, ó, certo? E como é que vai acontecer, ó? Vou tirar a raiz quadrada de quem? Do 3, aqui está multiplicando, é como se fosse 3 vezes L ao quadrado, e 4 aqui, ó. E aí, raiz quadrada, vamos lá, ó. Por que que ficou L raiz de 3 sobre 2? Primeiro, a raiz quadrada do 4 é 2. Raiz quadrada de 3 é um número irracional, então a gente deixa dentro da raiz. E raiz quadrada de L ao quadrado, a raiz vai anular esse quadrado, então o L vai sair da raiz ali, ó. Então, essa formulinha que eu achei aqui, ó, é para descobrir a altura de qualquer triângulo equilátero. Então, isso vai te ajudar muito, muito, muito. Toda vez que alguém pedir para você, calcula a altura de um triângulo equilátero de lado 10, por exemplo, que é o que a gente vai ver aqui, ó. Se você souber o lado, você calcula a altura. Você não precisa fazer todo esse trâmite aqui do Pitágoras, certo? Então, essa é a importância dessa expressão. Vamos ver o exemplo que eu acabei de citar aqui, ó. Calcular a altura de um triângulo equilátero de lado 10. Então, vamos pensar no triângulo.
você tem um triângulo de lado 10, e aí você tem aqui a altura. Então, o que você poderia fazer? Bom, se a base mede 10, você poderia dividir esse 10 em 5 para esse lado e 5 para esse lado. Então, você teria um cateto que mede 5, você teria a hipotenusa que mede 10, e você teria o outro cateto que mede h. E aí você aplicaria o teorema de Pitágoras e descobriria a altura normalmente, do jeito que eu fiz no slide anterior, certo? Só que você pode fazer assim, ó. Você já sabe que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, o que você vai fazer? Você vai usar essa formulinha aqui, ó, que a gente descobriu, e vai trocar esse L por 10. Então, ó, H é igual a 10 raiz de 3 sobre 2. Eu troquei o L pelo valor dele, ó. O valor dele é 10. Então, vai ficar 10 raiz de 3 sobre 2. E aí eu consigo fazer 10 dividido por 2, dá 5. E a raiz de 3 continua. Então, essa linha aqui, ó, ela mede 5 raiz de 3. Então, percebe que se você lembrar dessa formulinha aí para calcular a altura de um triângulo equilátero, vai te ajudar bastante, porque você não vai precisar fazer todo aquele trâmite do Pitágoras, certo? Outro exemplo aqui de aplicação desse triângulo. Esse triângulo é muito importante para a gente. Determine os valores de x e y nessa figura aqui, ó. E aí, o que eu vou olhar para a figura? Ó, tem um ângulo de 60 e tem um ângulo de 30. Se tem um ângulo de 60 e um ângulo de 30, então ele é metade de um triângulo equilátero. É como se eu tivesse pegado essa partezinha aqui, ó. Certo? Ah, e se fosse 20 graus e aqui fosse 70? Aí não ia dar certo. É para 30 e para 60, porque sai do triângulo equilátero. Beleza? Então, o que eu tenho aqui, ó? Que a hipotenusa mede 4 e eu quero descobrir os valores de x e y. Aqui eu não consigo aplicar o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque eu só tenho um valor. Lembra da fórmula de Pitágoras? São 2 catetos e a hipotenusa. Eu tenho 3 valores envolvidos. Então eu preciso de 2 para descobrir o terceiro. Aqui eu só tenho 1. Mas como é que eu vou descobrir então? Eu não sei nada ainda do ângulo de 30 graus. Não sei nada do ângulo de 60 graus. Eu vou usar esse cara aqui, ó. O triângulo que a gente descobriu na aula anterior. Eu sei que a hipotenusa vale L, o lado oposto aqui, ó, vale L sobre 2, e aqui eu tinha o H. Só que o H vale quanto? Ó? L raiz de 3 sobre 2. Então, aqui onde teria o H é L raiz de 3 sobre 2. Só que lá no meu triângulo, aqui tem um 4, aqui tem um X e aqui tem um Y. Então, olhando lá para o triângulo anterior, ó, eu posso afirmar que o meu L é 4, certo? Se o meu L é 4, então eu posso calcular o X, ó. Quem é o X para mim, ó? O X vai ser L sobre 2. De onde eu tirei isso, ó? Daqui, ó. Aqui está no lugar do X, então o X é L sobre 2. Bom, mas o L eu sei que é 4. Então tá aqui, ó. 4 sobre 2. E aí eu chego à conclusão que o x é 2. Beleza? Sem aplicar teorema de Pitágoras, sem nada. Porque a gente já fez isso antes. A gente usou o teorema de Pitágoras para chegar nessa expressão. E a gente está usando ela. Agora, como é que eu vou achar o y? Olha a posição do y. E olha aqui, ó. O y é a mesma coisa que L raiz de 3 sobre 2. Então vamos ver o que é o y. Ó, aqui. Só que o L eu já sei que mede 4. Então só vou trocar esse L por 4. Aqui, ó. Então vai ficar 4 raiz de 3 sobre 2. Esse 4 dá para dividir por 2. Então 4 dividido por 2 vai dar 2. Ó. Então o y mede 2 raiz de 3. Certo? Esse triângulo aqui, ó, ele recebe vários nomes aí. Se você pesquisar na internet, ele é conhecido como triângulo pitagórico, triângulo egípcio, dependendo da região que você está aí, você pode dar vários nomes para ele. Mas ele sai do triângulo equilátero. Então, toda vez que você tiver um triângulo equilátero, guarda isso. Ó. Quando você divide o triângulo equilátero no meio, a sua hipotenusa é o lado do triângulo, o seu cateto, que está oposto ao ângulo de 30 graus, é metade do lado, e o cateto que está oposto ao ângulo de 60 graus é L raiz de 3 sobre 2, certo? Essa regrinha sempre é válida, sempre, sempre, sempre. Isso te ajuda a ganhar muito tempo, beleza?
Então, ó, gostou da aula? A aula está finalizada, espero que você tenha entendido aí. Assiste quantas vezes for necessária. Se você estiver fazendo exercício sobre isso na sua escola aí, já pratica, olha o slide aí, faz o print das telas, guarda aí, para que isso te ajude na sua correria aí do dia a dia, certo? Por hoje é só, estou finalizando o vídeo, espero mais uma vez aí que você tenha gostado. Vá assistindo a playlist na sequência, porque tem muito material. E não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho aí para receber notificação de vídeos novos. Deixa seu like se você gostou do vídeo, compartilha, comenta, porque isso é muito importante para você e para o crescimento do canal, beleza? Então, cada vez que você deixar seu like, seu comentário, compartilhar, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai divulgar ele para mais pessoas, certo? Então, vamos lá lutar aí com a trigonometria, certo? Vamos fazer da trigonometria um negócio interessante de se estudar, beleza? Eu estou tentando te mostrar tudo aqui para que você não fique só decorando fórmula. Estou te mostrando de onde saem as coisas. Talvez fique maçante no começo, mas depois você vai entendendo de onde saem as coisas e fica mais fácil para você avançar. Beleza? Então, fui até a próxima aula. Tchau, tchau.